Este programa tem classificação indicativa livre. A cada ano, cerca de 20% das crianças que nascem no Brasil são filhas de adolescentes. Essa parcela corresponde a quase 1 milhão de mães com idade entre 10 e 19 anos. De acordo com o IBGE, o número vem caindo desde 98. Na época, o índice era de 23%. Em 2010, chegou a 19%. Mesmo assim, a taxa brasileira corresponde ao dobro da recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Por que, apesar de tanta informação, a gravidez precoce ainda é tão grande no país? Estariam as adolescentes preparadas para a gestação? Qual a idade ideal para ter filhos? Esse é o tema do Plural de hoje. A gravidez precoce não traz apenas mudanças físicas para as mães de primeira viagem, mas também transformações emocionais. Especialistas afirmam que 80% das mães adolescentes abandonam a escola e o trabalho. A gente discute esse assunto com dois convidados. A psicóloga Célia Gadelha Leite, do programa Adolescente Saudável, da Secretaria Municipal de Saúde, e o médico e professor universitário Karan Abou Saad, diretor do Centro Paranaense de Fertilidade. Obrigado pela presença de vocês. Doutor, por que apesar de tanta informação que temos hoje com acesso irrestrito à internet, ainda temos um índice tão grande de adolescentes gestantes? Isso é um verdadeiro enigma. Todas elas sabem que podem engravidar e todas conhecem os métodos anticoncepcionais. Mas a sexualidade é muito forte e ela está, vamos supor, incutida já, imbuída na nossa sociedade, que a sexualidade ela deva ser praticada desde idades mais precoces. Então, o adolescente se vê na obrigação de praticar o sexo, contrariando posições antigas, mais tradicionais. E, praticando o sexo, fica sujeito à gravidez. E por que não usar os anticoncepcionais? Não sabemos. Elas conhecem, todas elas ouviram falar, têm orientações sobre os anticoncepcionais. Mas acreditam de uma maneira mágica que aquilo não vai acontecer com elas, que pode praticar relação sexual que não engravidarão. E, por outro lado, algumas têm talvez um desejo inconsciente de engravidar, provar que são mulheres, que são adultas, que são independentes e que podem gerar no bebê e realizar o sonho de toda mulher. Então, isto gera uma situação um pouco irracional. E, por outro lado, algumas mulheres acham que engravidando conquistarão seu namorado, terão uma qualidade de vida melhor, terão uma vida independente, constituirão uma família e serão felizes, porque a felicidade é o objetivo de todos. Então, realmente é um enigma que envolve o adolescente nessa fase mágica da vida. Célia, você concorda com esses fatores que o doutor falou? Plenamente. E colocaria um outro além desses, né? A questão da autoestima, né? Então, a adolescente, quando ela tem uma autoestima rebaixada, parece que isso é um fator de risco também para que ela venha engravidar, porque ela não vai ter a possibilidade de fazer as escolhas saudáveis. Então, a gente trabalha muito nessa questão de valorização, de dar para essa adolescente projetos de vida. O que é importante para ela? Todos esses fatores que o doutor Karan falou são muito importantes. Então, para que essa adolescente consiga fazer essas escolhas saudáveis, conseguir transpor essa etapa da vida e buscar num outro momento essa gravidez, num momento mais adequado, essa é a nossa grande busca na tentativa de procurar fazer com que ela alcance esse objetivo, né, no momento posterior. É um momento de descoberta essa fase da vida. Existem fatores também, por exemplo, da vergonha de pedir que o namorado ou companheiro use preservativo? Vocês observam isso também? Isso faz parte da realidade dessa faixa etária? Com certeza. E o fato dela pedir para o namorado usar o preservativo ou dela utilizar um método contraceptivo, ela tem que assumir que ela está tendo uma atividade sexual, que ela tem que se cuidar. E para ela, às vezes, o próprio assumir essa sua vivência da sexualidade de uma forma plena e responsável, ela não está preparada para isso. Então, ela não tem essa maturidade para fazer
e assumir esse posicionamento dela. O senhor queria falar, doutor? Sim, o sexo do adolescente muitas vezes é casual, ele acontece inesperadamente. E a adolescente ela não pode assumir perante a sociedade, perante os pais, um uso do anticoncepcional contínuo. No momento que ela estiver usando esse anticoncepcional, ela vai revelar a sexualidade, o que não é aceito pela maioria dos pais, que procuram fechar os olhos à sexualidade das filhas. Quer dizer, existe um embate aí da adolescente com a família daí. E sim, eles sabem que a filha provavelmente, ou quase certeza, tem uma vida sexual, mas não querem assumir e não querem aceitar. Então, preferem fechar os olhos. E a adolescente, sabendo disso, não, meus pais não sabem, não pode saber. Então, não posso carregar uma pílula, não posso carregar um preservativo. E, de repente, perante um namorado, que é o príncipe encantado, ela não pode revelar que já estava esperando aquela relação sexual. Ela não pode dizer para o namorado, não, eu uso pílula. Ah, então, poxa, o que você é? Você usa pílula? Poxa, eu tenho preservativo na minha bolsa. Poxa, então você já veio pensando em transar comigo? Quer dizer, tem um conflito aí, então. Então, cria um conflito que mexe com a autoestima, mexe com a conquista, mexe com essa necessidade de conquista do parceiro e que isso pode piorar. Então, toda essa fase da vida, que é de uma instabilidade emocional muito grande, acaba gerando complicações, que é a gravidez. A gente já continua conversando sobre isso. A gente vai conhecer agora a história de uma menina que ficou grávida aos 15 anos e a gestação precoce se repetiu com a filha dela. Acompanhe. 15 anos. Era essa a idade de Thaísa quando ela descobriu que estava grávida. Aos 16, ela deu à luz a Yael, sem o apoio dos pais, que não a deixavam sair de casa. E nem do pai da menina, que sumiu depois que recebeu a notícia. Foi um choque para mim, para minha família, né? Porque há 26 anos atrás a realidade era outra, né? Meus pais não aceitaram na realidade, né? Eles toleraram, eu acho. Porque aceitar só depois de um bom tempo foi que eles aceitaram. Thaísa teve que abrir mão de muitos prazeres da juventude porque tinha que cuidar da filha. As obrigações de lavar roupa, de tratar, eram todas minhas. Minha mãe não ajudava. Depois de 16 anos, a história parece se repetir. Yael engravidou, mas recebeu todo o apoio da mãe, que já sabia dos desafios que a filha teria que enfrentar. Foi primeiro aquela sensação assim, de medo, do medo de decepcionar a minha mãe, né? Medo do meu avô. Porque, na verdade, a gente morava lá com os meus avós, daí o meu avô já tinha passado por tudo isso com a minha mãe e ia passar por isso de novo. E eu tive muito medo também, assim, de perder o colégio, sabe? É uma sensação, assim, de nossa, vai se repetir a minha história, né? Ela vai passar por tudo que eu passei, as dificuldades, né? A família dela e do pai de Eduardo, que já completou 10 anos, está sempre presente. Os avós, que anos antes rejeitaram a gravidez da mãe, trataram a situação de Yael de forma bem diferente. Eu acho assim, que na hora ele se assustou, porque naquela época era uma coisa muito estranha, né? Tipo, era uma coisa que não era normal, né? O medo dele, a angústia dele foi tipo a mesma da minha mãe, assim, dos meus estudos mesmo, sabe? Porque eu estava bem encaminhada, assim, para fazer um curso bom na faculdade, essas coisas assim. Mas daí no dia seguinte ele já foi batendo na minha porta lá, me chamar pra tomar café, dizendo que eu precisava me alimentar direito agora, que não sei o que, e me tratou sempre assim, sabe? Mesmo com todo o apoio que recebeu, Yael mudou os planos que tinha para o futuro. A faculdade de medicina, por exemplo, ficou para trás. Porque eu sabia que eu não ia poder me dedicar da mesma forma, sabe? E daí acabei indo pro trabalhar com comércio. Se eu tivesse tomado outro rumo, assim, para trabalhar, eu não estaria tão bem como eu tô hoje, assim, porque eu gosto muito do que eu faço, sabe? E você pretende ter outros filhos? E eu pretendo. A história se repetiu, mas teve um desfecho diferente, quer dizer, com a Thaísa, os pais não apoiaram. Como ela já tinha passado por essa situação, apoiou a filha e o avô também apoiou a neta. É comum casos de repetição? Vocês observam isso também? Dentro da família, quer dizer, a mãe foi gestante adolescente, a filha também. Célia, o que você pensa? É bastante comum acontecer isso. E a gente observa o seguinte, o que há 30, 40 anos uma mulher engravidar aos 14, 15 anos, às vezes ela está esperado, porque às vezes ela já estava vivendo um relacionamento estável. Um pouco depois, essa história vai se mudando. Então, hoje, o que é esperado para uma adolescente de 15, 16 anos, 17, 18 anos?
é que ela esteja estudando, que ela esteja se preparando, né, para entrar no mercado de trabalho, para ter outras realizações. Não é mais o casamento como a alternativa para a mulher. Então, e com isso, o que acontece? Então, no próprio vídeo, a gente observou o sonho dessa menina, que era fazer medicina, ele foi bloqueado. Então, ela teve que procurar outras alternativas para o seu desenvolvimento, né? Para a sua realização pessoal. Então, e é muito importante a gente perceber isso, que embora houve essa aceitação pelo avô, por que isso? Porque enquanto o avô, anteriormente, ele era o pai. Ele era o responsável, né? Ele era o responsável pela educação, pela orientação dessa filha. Então, para ele, pode muito bem ter surgido como se fosse assim, se a minha filha engravidou, algo na educação que eu dei falhou. Uma situação de culpa até, você diria, Célia? Possivelmente. Já com a neta, não. A neta é responsabilidade da filha. Então, o papel dele é outro nessa relação. O peso nessa situação é diferente daí. Já está atenuado. Então, além disso, o momento, né? O momento é outro. A abertura que se existe hoje, o acesso às informações, como as outras pessoas encaram hoje a gravidez. Tem uma mudança de valores com o passar do tempo. Tem uma mudança de valores acontecendo aí. O senhor observa isso também, doutor? Essa mudança de valores, hein? Sim, estatisticamente é comprovado. As mães que engravidaram precocemente, geralmente acabam transmitindo às filhas esse dom de engravidar mais precocemente. Famílias desestruturadas, pais que se ocupam demais e esquecem dos filhos. Então, são fatores que levam a aumentar a chance da adolescente engravidar. Então, isso é muito comum. Mas o importante é lembrar o seguinte, aquele avô que brigou com a filha quando ela engravidou, recebeu muitas alegrias dessa neta. E essa neta trouxe felicidade para aquela mãe e para aquele avô, e agora está grávida. Então, eles já estão prevendo que surgirá uma criança que também trará alegria para a mãe, para a avó e para o bisavô. Mas enquanto o pai, até o momento da filha dar à luz, às vezes tem um embate aí de uma negação ou... São problemas sociais, que a sociedade não aceita muito isso. E todo mundo fica um pouco chateado. Fala, poxa, minha filha não vai estudar mais. Perdeu uma série de chances futuras. Não vai poder trabalhar, não podia trabalhar, a escola ficou truncada. Quer dizer, mais uma preocupação com o futuro. Um futuro, uma qualidade de vida comprometida, isso dói. Mas, por outro lado, é uma criança, é um ser novo que está vindo, é uma alegria para essa família e tudo acaba, no final, sendo com felicidades. E a gente lida muito com gestações indesejadas, conversa com o casal, poxa, engravidei, não queria, porque 40% das gestações não são desejadas, não são planejadas. Depois acabam sendo desejadas. E algumas delas, principalmente adolescentes, não são desejadas, criam um conflito muito grande e até acabam em aborto provocado, que é uma coisa muito séria. Mas aquelas que acabam sendo desejadas, aceitas e que são cuidadas com pré-natal e levam ao nascimento, uma gestação a termo, tranquila, sempre traz alegria. Um bebê, uma criança, só traz alegria sempre, independente de como ela foi gerada, inicialmente traga alguns transtornos, mas o final sempre é feliz. Doutor, existe algum perfil da adolescente gestante, ou seja, de classe social? É possível traçar esse panorama? Ou não tem como pincelar um perfil específico? A de classe social menor, mais baixa, menos estudo e menos condições sociais, engravida muito mais. Tem uma incidência maior. Muito, muito maior. 10, 20 vezes mais. Aquela que tem a classe social privilegiada tem menos gestações. Talvez, não posso afirmar isso com certeza, muitas delas acabem provocando aborto e ninguém fica sabendo. Ao passo que a mulher mais simples, a de classe menos privilegiada, acaba levando a gestação adiante e esse problema acaba se tornando mais sério. Enquanto a classe social privilegiada, tudo fica mais fácil. E quando os pais aceitam, e para uma pessoa de uma classe social melhor aceitar é mais fácil, dar atenção a essa gestante é muito mais fácil, e se fizer um pré-natal correto, ter toda a assistência, a gestação transcorre sem complicações. Enquanto aquela que precisa esconder dos pais
a gestação, não fazer pré-natal, esconder a gestação enquanto pode, enquanto a barriga permite, aqui ela vai ter complicações obstétricas sérias. As consequências são maiores. E muito mais consequências, no fundo, emocional também, porque são moças que acabam tendo problemas de ansiedade, depressão, tentativa de suicídio muito mais frequentes. Ok. Olha só, a gravidez na adolescência pode gerar mais do que um filho, mas mudanças físicas e emocionais. Esse é o assunto do próximo bloco. O Plural de hoje conversa sobre a gravidez precoce. Hoje no Brasil, cerca de 20% dos partos são de mães jovens, com idade inferior a 19 anos. Estudos mostram que a maior parte das adolescentes grávidas abandona o trabalho e os estudos. Doutor, quais são as implicações físicas e emocionais que o senhor pode pontuar em função dessa gestação precoce ou gestação na adolescência? Uma gestação na adolescência não planejada, basicamente nós estamos conversando, ela praticamente não tem solução. Existem 3 alternativas. Primeiro, um casamento em função dessa gravidez. Se um casamento aos 20, 30, 40 anos já está fadado enormemente ao fracasso, imaginem para esses adolescentes que não estão formados emocionalmente e não têm estrutura nenhuma para enfrentar um casamento. Então a chance de um divórcio, de um fim desse casamento é muito grande e a criança continua ali. Segunda opção, um aborto provocado. Nossa, é uma situação que traz riscos no próprio ato e sequelas emocionais e físicas possíveis para o resto da vida. Podemos falar num trauma até, doutor? Um trauma enorme. Essa mulher vai carregar esse trauma para o resto da vida e muitas delas às vezes não conseguem engravidar depois e se sentem culpadas, acham que foi um castigo de Deus. Então, é uma situação dramática mesmo, o emocional após um aborto provocado. Além dos riscos físicos de ter uma complicação, de gerar uma infecção, uma perfuração uterina e que acaba comprometendo a fertilidade dessa mulher. A gente parte do princípio que gravidez na adolescência a gente acha que sempre foi um acidente, mas a Célia estava me falando que existe adolescentes que até planejam essa gravidez como uma maneira de sair de casa, de aumentar a estima. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Célia. Então, isso é um fato que realmente ocorre em alguns locais, em algumas populações. Até porque a gente pode observar o seguinte, que a adolescência ela é vivida por vários adolescentes em lugares diferentes. Então, dependendo do contexto familiar, de onde ela está inserida, da qual a comunidade que ela faz parte, essa adolescência, essa gravidez vem como a concretude de um relacionamento estável, algo que é planejado. Em outras situações, não. Mas a gente tem que levar isso em consideração também. Ela pode muitas vezes ser indesejada para alguns, mas é desejada pelo adolescente. Até porque a gente tem nos dias atuais, acho que casamentos cada vez mais cedo, né? Em idade mais tenra também, né? Com certeza. E essa, como no início do programa foi falado, o fato de ser grávida, de gerar um outro ser, dá à mulher um poder. Ela se sente importante, ela se sente valorizada. Então, e se ela vai, e você pode observar qual que é o tratamento que a sociedade dá para uma gestante. Naquele momento, ela é acarinhada, ela tem todo um acolhimento em torno dela. Então, uma adolescente que se sente, às vezes, rejeitada, com autoestima rebaixada, naquele momento que ela está grávida, ela tem toda uma atenção das pessoas, é claro que ela vai se sentir valorizada. E a possibilidade dela vir a repetir, no máximo, uns 2, 3 anos, uma outra gestação, para vivenciar essa situação, é muito possível de acontecer. Bom, olha só, o Plural sempre abre espaço para a opinião da população. Nós fomos às ruas saber o que pensam os moradores de Curitiba sobre o tema. Vamos ver. Olha, eu sou muito feliz. Na verdade, sim, eu quero ser direito. O que a senhora acha de gravidez na adolescência? Eu acho complicado, né? Muito tô passando por isso. Não acho muito legal, né? É complicado. E a gente tem orientação. Acho falta de planejamento familiar. A gente tem
tantas formas de se cuidar e se prevenir. Ah, gravidez na adolescência é foda. Tem como evitar. Tem vários meios de evitar. Todo mundo fala, a internet fala, a televisão fala. Tem tantos métodos para prevenir, né? Postinho dão camisinha. Eu acho errado. Eu acho que se isso ocorre é puro descuido mesmo, assim, não é falta de orientação. 14 anos. Eu acho uma burrice. É idade fértil, mas não a idade de você colocar um filho no mundo, né? Eu acho um absurdo. Depende de cada família. Eu acho que, tipo, não é bom. Estraga todo o futuro, assim, da menina. Não adianta a gente se iludir, dizer que não atrapalha. Atrapalha, muda teus planos. Muda completamente tua vida, né? Você tem que parar de estudar muitas vezes, né? Você perde uma carreira profissional promissora. E pra você, qual que é a idade ideal para ter filhos? Pois olha, eu acho que não tem uma idade ideal. Só com planejamento familiar mesmo. Se a menina tá pronta e acha que pode ser mãe, acho que ela pode ter um filho de boa. Se ela já tá toda estabilizada na vida. Quando você quer ter um relacionamento, com quem? A partir da independência financeira. Depende muito da pessoa. Se você vai ter condições de criar aquela criança, né? Pra depois fazer um filho. E se sua filha engravidasse na adolescência, o que você faria? Teria que ser compreensivo. Eu acho importante a participação dos pais também, né? Na educação dos adolescentes, para que isso não aconteça, né? Acho que as meninas têm que se ligar um pouco mais e tal. Porque isso aí é uma coisa que provavelmente ela não escolheu. Só que eu acho que ela devia pensar mais nela. Bom, nessa amostra que a gente teve aí, alguns adolescentes usaram um palavrão, inclusive, para caracterizar a gravidez na adolescência. Isso demonstra que talvez que o adolescente realmente não está preparado ou pensa em terminar seus planos, como estudar, como trabalhar, fazer uma carreira. Isso é uma coisa normal dos nossos dias de hoje, doutor? O senhor... É uma situação sempre muito séria, né? Como falei, tem 3 opções. Um aborto provocado, um casamento por conveniência ou levar a gestação adiante. Levar a gestação adiante, se a família der apoio, como muitas já estão dando esse apoio, até que não fica tão difícil, mas vai comprometer a qualidade de vida dessa moça, vai comprometer o futuro, porque a adolescência é a fase de formação escolar, de estudos, e preparar para o mercado de trabalho. Então, tanto o estudo vai ficar comprometido com o mercado de trabalho. E além do que, enfrentar uma gestação às vezes traz implicações psicológicas que leva a moça a ficar ansiosa, depressiva, cheia de conflitos, porque é uma situação muito difícil para uma pessoa imatura. E em alguns momentos ela tenta ou tem intenção ou tem pensamentos até suicidas. Isso é muito sério. O índice de suicídio entre adolescentes grávidas é muito maior do que de adolescentes não grávidas. Então, tudo isso traz um comprometimento muito grande a esse momento e vai trazer sérias repercussões na vida futura dessa moça. O que a gente observou na enquete, Célia, é que os meninos usaram esse palavrão. Quer dizer, a carga de responsabilidade recai basicamente sobre a menina, né? Ainda hoje a gente observa assim que a gravidez é algo da mulher. Né? Então, a gente tem trabalhado muito na questão da paternidade responsável, de ser uma gravidez do casal. Então, a importância, até por isso que alguns programas da prefeitura têm colocado a necessidade da presença do pai, de estar participando de todo o pré-natal, para ele estar vivenciando e estar se sentindo um parceiro naquilo. Então, a partir do momento que ele vivencia, ele vê todo o desenvolvimento da mulher, do que está acontecendo, das transformações no corpo dela, então ele se sente parte daquele processo e se responsabiliza. Não é só aquele pai que vai ser o provedor ou que vai ser, às vezes até sendo esse provedor através da justiça, né? Mas ser aquele que participa também da gestação e dessa continuidade. Isso ainda é algo que está acontecendo de uma forma até bastante inicial mesmo, está incipiente ainda. No normal, normalmente o pai já participa ou o pai meio que se deixa de lado, isso não é um problema meu agora, na maioria e dos a carga casos, fica para a menina? Na maioria dos casos, o pai sai fora, principalmente se é algo ocasional. Né? Quando existe afeto, que é alguma coisa que está mais próximo, às vezes até no início, no primeiro ano, esse pai é mais participativo. Mas a incidência maior é que logo depois esse pai se ausente. E vai cada vez mais ocorrendo um distanciamento, e quem vai criar essa criança normalmente é essa mãe com o auxílio dos avós. Dos avós. Doutor, outra coisa mas no início o choque é para ambos igual. Por isso aqueles palavrões. Porque quando o rapaz sabe, poxa, engravidei aquela moça,
E agora? O que eu vou fazer agora? Será que eu vou preso? Vou ter que casar? Vou ter que assumir? O que eu vou fazer? O que meus pais vão dizer? O que meus amigos vão falar? Porque normalmente o casal depende dos pais, né? Depende, e pode ser que no futuro ele consiga ter uma certa isenção de criar essa criança. Mas se ele for responsável, for de uma família responsável, o trauma inicial é muito grande. Doutor, a gente viu ali também, quando a repórter pergunta sobre a idade, que idade seria ideal, algumas pessoas pontuam que a idade ideal é quando você já tem pelo menos um lastro financeiro. O senhor concorda com isso? Tem que se pensar nisso? Ou existe uma idade ideal aí para ter filho, uma idade mesmo? A idade ideal é a idade da maturidade. Quando a mulher, o homem estão maduros, estão se achando aptos para ter filho. Para ter um filho é uma responsabilidade. Então é necessário que você tenha tempo para cuidar desse filho e tenha condições de dar conforto ao casal, ter conforto e dar conforto ao filho. Então, por isso, precisa ter uma formação e um trabalho. Então, ter renda. Mas se não tiver uma cabeça preparada, também não adianta ter renda e formação. Agora, precisa ver o lado biológico. O lado biológico diz, a idade ideal para procriar seria ao redor dos 18 até os 30 anos para a mulher. E hoje ela está competindo no mercado de trabalho com os homens e estão postergando também a maternidade. Deixam para ter filhos depois dos 30, 35, 40 anos. Aí a natureza diz, agora não é mais hora. E muitas vezes, muitas não conseguem engravidar e aí o índice de infertilidade torna-se muito grande, apenas por postergar. Então nós temos dois problemas hoje, sociais, muito sérios. Primeiro, a gestação na adolescência. Sexualidade precoce, gestações muito precoces, 20% dos partos em adolescentes, com todas essas repercussões que estamos comentando. E aquelas que vencem essa etapa, não engravidam, vão se formar e disputar o mercado de trabalho e deixar para ter filhos depois dos 35 anos, quando a fertilidade cai. Cai bastante. Aí já estão, eles dizem, poxa, mas agora que eu estou bem, estou financeiramente muito bem, estou com um trabalho ótimo, agora formei, que eu estou pronta, fiz mestrado, fiz doutorado, estou pronto para ter filho, e você diz que eu não posso mais engravidar? Agora chegou a 40, 45 anos, você não pode mais engravidar. Mas estou tão jovem, tão bem. Não, mas a natureza diz, a idade para procriar é até os 30, 35, no máximo 40. Célia, no programa vocês chegam a se deparar com casos de quase crianças? A gente está falando aqui de idade entre 10 e 19 anos. Existe casos de meninas de 10, 11 anos gestantes? Às vezes acontece, não é um índice maior. A gente percebe assim que de 15 a 19 a maior incidência acontece nessa faixa. Mas acontece em alguns casos, sim. E são casos preocupantes em função da questão física mesmo da menina? Com certeza. Esses são mais preocupantes ainda. Né? Doutor, nesse caso de uma menina de 10, 11 anos, o físico talvez não esteja preparado ou a gente já pode dizer que sim? Essas gestações muito precoces demais, pode ser que o físico não esteja preparado. Não vou nem falar do emocional, do intelectual, falar do físico. O corpo às vezes não está totalmente formado, muito embora já esteja menstruando. E a cada ano que passa, a cada década que passa, a mulher menstrua mais cedo, então torna-se apta a engravidar mais precocemente. E isso, a natureza está sendo assim. E essa gestação aos 10, 11 anos, pode ser que a moça não esteja ainda formada. E os hormônios da gravidez vão levar a ela, de repente, parar de crescer se ela não atingiu a estatura máxima. Ela será mais baixinha. Se ela não tiver uma bacia bem formada, pode não ter condições de ter um parto normal, ser obrigado a fazer uma cesárea com alguns riscos maiores de complicações. Nessa faixa etária também tem riscos para o bebê? Muito poucos, se essa menina fizer um pré-natal direitinho, tiver todo acompanhamento. Se ela parar de comer porque não quer engordar para não mostrar a barriga, se ela não fizer pré-natal, não tomar os cuidados necessários, não fizer todos os exames, porque às vezes ela teve relação com 2, 3 rapazes, pode ter uma doença sexualmente transmissível que possa ser transmitida para esse filho. Então, se ela não tomar esses cuidados, terá riscos maiores. Se ela fizer o pré-natal direitinho, não terá mais complicações que uma gestante mais adulta. E também a gente não pode esquecer do uso de droga, de álcool também, que é cada vez mais incidente, né, Célia? Com certeza. Também prejudica isso tudo. E, além disso, assim, é um agravante porque uma adolescente que está fazendo uso de alguma substância psicoativa, seja o álcool ou outra droga qualquer, ela não vai se cuidar. Então, a possibilidade de ter uma gravidez ou uma DST, uma doença sexualmente transmissível, é muito maior. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e estar atenta também a essa questão. As famílias têm que estar atentas. E uma outra questão também, as questões de violência sexual. Que também são... Que pode estar acontecendo também.
Importante lembrar também a questão das drogas, tanto o cigarro, principalmente o álcool, que ele está largamente sendo utilizado pelos adolescentes. As drogas ilícitas e o álcool levam essa sexualidade ou essa permissividade ou esse sexo descompromissado com mais facilidade e às vezes esquece-se nesse momento da anticoncepção e aí que os acidentes vão acontecer. Então a droga é causa e é complicador da gestação da adolescência. Uma conversa sincera com os filhos faz diferença para evitar a gravidez precoce? E se a gestação for inevitável, como proceder? Esses são assuntos para o próximo bloco. A gravidez na adolescência é o tema do Plural de hoje. Será que uma boa conversa em casa pode evitar uma gravidez precoce? Doutor, qual é a orientação que os pais podem dar a filhas e filhos também adolescentes, filhos que já estão começando a sua vida sexual, que começa cada vez mais cedo também, para evitar uma gravidez indesejada e, como a gente estava abordando, de repente até interromper o futuro? Não existe assim uma orientação precisa. O que é importante? Importante que os pais transmitam aos filhos os valores que devam ser transmitidos. Os valores sociais nossos são o quê? É ter uma vida correta, de honestidade, de sexualidade responsável, prorrogar o início da sexualidade o máximo possível, de preferência com aquele parceiro com quem vai se casar, que ela pretende se casar, não praticar uma sexualidade promíscua e simplesmente por praticar. E como é que se consegue isso? Os pais têm que ser amigos dos filhos, tanto menina quanto menino. Todo adolescente é muito inseguro e precisa conversar com alguém. O professor não está acessível. Os amigos são com quem conversam. Então vai aprender com os amigos, eventualmente com os irmãos, e nem sempre as orientações serão as melhores. Já pensou esse adolescente ou essa criança poder conversar com o pai e com a mãe sobre tudo? Sexo, estou namorando, dei um beijo, gostei, não gostei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, dei um abraço, nossa, aconteceu uma coisa diferente no meu corpo. No namorado, nós estamos pensando em fazer isso, devo fazer, não devo? Então, o pai e a mãe vão orientar, olha, faça assim, faça assado, não deve fazer isso vai te levar a repercussões ruins, isso pode levar a isso, espere mais um tempo, dê um tempo, vocês não precisam ter pressa, vocês são muito jovens. E assim, com esse relacionamento, com esse tipo de conversa, a adolescente vai ter o melhor caminho a ser traçado. O sexo tornou-se inevitável, namoro, sério, tudo, um compromisso importante. Olha, filha ou filho, carrega a camisinha com você, tome pílula, faça isso. Se por acaso vier a ter relação sexual, seja consciente. Se tiver algum problema, me avise. Se precisar de alguma orientação, me chame. Se precisar comprar uma pílula, me fale. Carregue na sua bolsa isso. Eu não vou ficar bravo se acontecer, mas eu gostaria de saber, não tudo, mas alguma coisa. Então, o adolescente vai ter segurança e apoio dos pais para fazer ou não fazer aquilo que deve ser mais certo. Sério, você é psicóloga, nessa idade da vida e na adolescência tem muitos conflitos da revolta em si, de se rebelar contra tudo e contra todos. Você acha que para estabelecer esse bate-papo aí é importante que venha já desde a infância também, trazendo já essa proximidade da intimidade do pai com os filhos? Isso faz diferença, você acredita? Sim, isso faz muita diferença, porque é algo que tem que ser construído, não é algo que vai acontecer na adolescência. Então, a criança, desde pequena, ela tem que sentir que a casa dela é um porto seguro, é onde ela vai ter o diálogo, é onde ela vai ter a orientação. E tem a liberdade de poder falar essas coisas com os pais. Essa liberdade, né? de dialogar, de falar das suas dificuldades, dos seus conflitos, do seu desconhecimento, de perguntar e ter a resposta de acordo com o que ele está perguntando. Então, e pensar assim, que a sexualidade, o que é a sexualidade? É muito mais do que o sexo, é muito mais do que o sexo genital. Então, é toque, é carinho, é afeto, é trabalhar com esses valores. Então, é o respeito pelo outro, é o cuidado com o outro. Se eu cuido do meu parceiro, se eu cuido daquela pessoa que está comigo, eu vou querer o bem para ela. Então, é incutir nesse adolescente valores. Como o doutor diz, é muito importante a questão dos valores. E valores familiares.
Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente vai dar uma série de orientações, mas os valores familiares são dados pela família. É pai e mãe que tem que educar nesse sentido. E a importância disso é muito grande na formação desse adolescente. Olha, nem todas as escolas priorizam a educação sexual, mas aqui em Curitiba, um colégio particular criou uma atividade que dá aos alunos a dimensão do tamanho da responsabilidade que é cuidar de outra vida. Acompanhe. Uma companhia pra lá de especial. O pintinho, batizado de Valentina II, faz parte da rotina de Bárbara nos últimos dias. Deixa ela quente, aí à noite ela fica piando, aí tem que fazer ela dormir. Vivenciar essa responsabilidade de cuidar de uma outra vida faz parte de um projeto de uma escola particular de Curitiba. A ideia é discutir com os adolescentes temas como a gravidez precoce. Conscientizar os adolescentes em relação a essa gravidez indesejada e no momento indesejado, né? Eles não estão nem fisicamente, emocionalmente, nem socialmente preparados para ter essa gravidez tão precoce. Enquanto estão em sala, eles têm a opção de deixar os pintinhos na creche. Durante 2 semanas, os alunos de 13 e 14 anos precisam levar os bichinhos para casa e se transformam em verdadeiros papais e mamães. Que ter um filho não é tão fácil assim. Tem que ter bastante responsabilidade, tem que ficar sempre em cima dele, cuidar bem. É igual ter um filho de verdade. Essas mães comprovam os resultados. Eles passam a valorizar aquilo que foi vivido enquanto eles eram crianças. Porque eles pensam assim, nossa mãe, eu chorava dessa forma, eu te dava trabalho, ai mãe, mas ele estava quietinho agora, já está chorando de novo, o que eu faço? É um incômodo que gera uma reflexão, que gera uma melhoria no processo, né, desse adolescer com qualidade. De registrar que essa reportagem foi produzida pela Rede Massa, que é afiliada do SBT aqui no Paraná, e a reprodução foi autorizada pelo diretor de programação, Mauro Lissoni, e pela coordenadora de jornalismo, Patrícia Cavallari. Você acha que faz diferença na vida das crianças uma atividade como essa, Célia? Com certeza. Quando você orienta, passa uma informação, mas dando um sentido. Então, essa vivência faz com que esse adolescente ele tenha, na prática, no concreto, a vivência dessa realidade. O que é ter um filho? A questão do cuidado. Que não é, a gravidez não é algo que acontece de forma mágica. A gravidez acontece, mas é para sempre. Quando essa criança nascer, ele vai estar te acompanhando para sempre. Então, não é algo passageiro. Então, esse tipo de atividade acontece também nas escolas públicas de Curitiba. Nós temos 2 programas específicos que trabalham essas questões de sexualidade, de orientação, que é o programa Saúde na Escola e o Saúde e Prevenção nas Escolas. São 2 programas que têm a função de trabalhar as questões de sexualidade, dando informação, mas assim, de uma forma lúdica, dinâmica, interativa. E eles têm essa possibilidade de viver no mundo real, digamos assim, o quanto é difícil você cuidar do outro, o quanto toma tempo também. Doutor, o senhor concorda que é importante isso? Talvez isso também tenha algum reflexo nessa redução que a gente tem desse índice de gravidez na adolescência, já por essa educação que vem desde criança? Eu concordo, talvez não gostaria dessa dramatização do que é cuidar de um pintinho em casa há 15 dias. É terrível, um filho não dá tanto trabalho assim. Então não é importante dramatizar, o importante é conscientizar, deixar esse assunto em pauta, porque o sexo está na cabeça do adolescente 24 horas por dia. Então, a prevenção da gestação tem que estar na cabeça 24 horas por dia também. Então, com campanhas como essa, são maravilhosas, porque vai deixar a pessoa ligada. Opa, uma gravidez é complicada, uma gravidez é complicada. Então, ela vai se lembrar de que tem que se cuidar, de que tem que usar o anticoncepcional, se tiver relação sexual, cuidar com a bebida, cuidar com a droga, cuidar com aquilo que levaria a consequências, uma gestação indesejada. Então é importante, sim, citar em todos os momentos, não fechar os olhos à sexualidade e à gestação. Porque o grande problema é isso. Os pais fecham os olhos, esquecem a sexualidade dos filhos, não conversam com os filhos e eles acabam, então, tomando atitudes independentes e geram essas complicações. E voltando à educação sexual, é importante frisar, todo mundo pergunta, quando deve começar a educação sexual? Não tem idade para começar. A educação sexual começa quando a criança está no útero.
Quando o pai acaricia a barriga da mãe, com o nenê lá dentro, ele já está sentindo que o pai é carinhoso. Quando nasce, com todos os atos que os pais têm com esse filho, todo o respeito que esse pai tem com a mãe, todo o carinho que a mãe tem com esse pai, todo esse envolvimento familiar leva a criar o conceito e os valores dessa criança. É como se fosse uma bagagem. Porque não pode, é uma bagagem que vai sendo criada desde o nascimento. Porque hoje é comum você ver lá, minha filha não sai de casa. Ô, meu filho, vai lá festar com as meninas porque você é macho. Não pode ser assim. Tem que transmitir a esse adolescente, menino, o respeito com as meninas, para que as meninas sejam respeitadas pelos meninos e que o sexo seja valorizado e praticado de uma maneira como deve ser feito, uma maneira racional, com alegria, com felicidade, com necessidade de um envolvimento muito acima da parte genital e muito mais da cabeça e do coração. Célia, os postos de saúde estão preparados para receber essas adolescentes. Normalmente elas vão com a mãe já para a primeira consulta ou existe caso de adolescentes que vão ao posto de saúde para tentar diagnosticar essa gravidez ou, num ato de desespero, até pedir um apoio das equipes do posto de saúde? A frequência maior da presença dessa adolescente quando ela está com a suspeita de que está grávida, normalmente ela não vai com a mãe, porque essa mãe não sabe. Ou ela vai sozinha ou ela vai com a colega. Ou, às vezes, com uma amiga, ou uma tia, alguém da confiança dela. Raramente ela vai acompanhada da mãe. E como é que se procede nesse caso? Quer dizer, a adolescente vai sozinha ou com uma amiga, o posto de saúde também tem essa função de acolhê-la e ajudá-la? Na realidade, assim, é garantido ao adolescente o acesso ao atendimento. Vai estar sendo verificado as condições dessa adolescente. Então, vai ser conversado com ela da importância. Primeiro, ela tem o acesso, ela tem o primeiro atendimento. Verificou-se o que está acontecendo, é conversado com essa adolescente, é orientado para que ela entre em contato com a família, para estar levando a informação do que está acontecendo com ela. Então, mas o mais importante é assim, que ela tem dentro da unidade de saúde a possibilidade de estar tendo esse primeiro contato com esse momento que ela está vivendo, essa suspeita, digamos assim, de gravidez. Não tem um serviço pré-natal específico para adolescente? No momento, não. Não. A porta de entrada é sempre a unidade de saúde. E para o sistema de saúde, a gravidez por si só não é considerada um risco. Se tiver algum agravo, ela vai ser atendida de acordo com esse agravo. Mas sempre o atendimento, prioritariamente, acontece na unidade de saúde. Até porque a gente observa que quando ela vai para outros locais mais distantes, a possibilidade dela não estar fazendo esse pré-natal dentro do que é esperado é muito maior. Então, sempre tem uma unidade de saúde próxima da sua casa. Então, é muito mais fácil dela ser acompanhada nesse pré-natal, ela participar das oficinas que acontecem na unidade de saúde, porque é imprescindível que ela tenha, pelo menos, participe de 3 oficinas nas 3 etapas da gravidez, vai estar discutindo sobre os sentimentos dela, o que está acontecendo. Ela tem oficinas tanto com a parte da psicologia, da fisioterapia, da enfermagem. Então, é um atendimento e busca também trazer esse pai dessa criança para estar participando junto, para corresponsabilizado também em todo esse processo. Doutor, o pré-natal é fundamental aí, quer dizer, é fundamental em qualquer gestação, mas no caso de adolescentes, esse acompanhamento mais de perto é fundamental? É fundamental, tanto para ver as necessidades nutricionais que são maiores nessa fase da vida e algumas pequenas complicações que são mais comuns, mas fazendo o pré-natal correto, com todas aquelas consultas mensais, como é preconizado, o índice de complicações torna-se muito baixo e uma gestação totalmente tranquila, com um final sempre muito feliz. O senhor acredita que esse índice deve cair mais ainda, ou não, de gravidez na adolescência? A tendência é cair, mas eu não tenho muita confiança que chegue ao patamar necessário, porque nenhuma adolescente deveria engravidar, pelo menos não sem planejamento. Não deveria haver nenhuma gestação indesejada. As gestações deveriam ser todas planejadas, principalmente para o adolescente. O adolescente casou ou tem seu parceiro e quer engravidar, ótimo. Mas ter 20% ou cair para 10% que dizem que é o ideal, não é o ideal, eu acho que inevitável
que seja menos que isso, mas nenhuma adolescente que engravide indesejadamente está feliz com isso, está plena com isso. Então, não deveria existir gestação não planejada. Todas as gestações deveriam ser planejadas. E a medicina já dispõe de recursos para isso. Já temos conhecimentos e recursos para planejar todas as gestações. E 10% seria muito. Nós estamos em 20%, então longe do ideal e muito acima do que eu acho ideal. Apesar de que a Célia me falou que aqui em Curitiba a gente está com 14%, Célia. 13,4% com a estatística de 2011. O nosso sonho de consumo é ficar com um dígito só, pelo menos. Mas isso é um processo ainda, que vai demorar um tempo ainda. Ok. Célia, obrigado pela sua participação. Dr. Caran, também muito obrigado pela sua presença aqui, nesse bate-papo gostoso. Obrigado. Plural termina aqui, nós voltamos na próxima semana. Até lá.